sou a Mari. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da história de Portugal. A gente vai dar um pequeno saltinho em relação ao nosso primeiro vídeo sobre isso, que a gente falou sobre como surgiu Portugal, o reino de Portugal. E não vamos acompanhar a história, né, cronologicamente certinho, vamos, sei lá, freestyle. A gente resolveu trazer esse tema agora, porque muita gente pediu. É uma história bem famosa aqui de Portugal. Sem mais enrolação, a gente vai falar um pouquinho pra vocês da história de Pedro e Inês. Provavelmente a história de amor mais famosa de Portugal e provavelmente a mais trágica também. Então, antes de tudo, uma pequena biografiazinha do Pedro e da Inês. Dom Pedro I, não confundir com o Dom Pedro I do Brasil, esse Sim. é o Dom Pedro I de Portugal. Nasceu em Coimbra em 8 de abril de 1320, então muito antes do Dom Pedro I do Brasil. Ele é filho de Dom Afonso IV e Beatriz de Castela, e ele também é um membro da Casa de Borgonha, da dinastia de Borgonha. Ele era o quarto de 7 filhos desse casal. Apesar de ser o quarto filho, ele se tornou o príncipe herdeiro porque ele foi o filho homem mais velho que sobreviveu até a idade adulta. Dos 7 filhos, somente 3 sobreviveram. Dona Maria, que era a mais velha de todos os filhos. A primogênita, o Dom Pedro I e a Dona Leonor. Dom Afonso, que seria o irmão mais velho de Dom Pedro, faleceu ainda no parto, ele nasceu morto. Dom Dinis, que é o próximo irmão mais velho, faleceu ainda quando criança. E a Dona Isabel e Dom João, que foram... Irmãos mais novos. Não são os mais novos, porque a mais nova de todas é a Dona Leonor. Mas tipo, mais novos do que o Dom Pedro. Sim, morreram também na infância ainda. Em 1939, era pra ele se casar com a Branca de Castela. Mas acabou que não deu certo o casamento, eles nunca se casaram. E bala pra frente. Ele tinha 9 anos, maluco. Chocado. Ele tinha 9 anos. Caraca. Então, em 1339, quando ele tinha 19 anos, ele se casou com Constança Manuel, que era uma nobre de Castela. O rei Dom Afonso XI, 11, de Castela, não aprovava essa união. Então ele permitiu o casamento dos dois, mas não permitiu que a Constança saísse de Castela. Então eles se casaram por procuração em Évora em 1336. Dom Pedro estava lá, mas a Constança não. Foram os representantes dela e assinaram lá os tratados. E essa situação do casamento ser permitido, mas ela não poder sair lá de Castela, começou a gerar um atrito entre os dois reinos. Eles começaram a querer meio que entrar em conflito. E os mouros, ainda perto da região, começaram a perceber que tinha esse conflito interno e começaram a se planejar para atacar tanto Portugal quanto Castela. E os dois reinos perceberam que eles iam ter que parar com esse conflito para lidar com essa ameaça de invasão moura. Então eles fizeram as pazes e o casamento realmente foi celebrado com os dois noivos presentes em 1339 em Lisboa. Pouco depois disso eles assinaram oficialmente um tratado de paz. E os dois reinos combateram os mouros juntos na Batalha do Salado. E quando vai a Portugal, Constança leva as suas aias, né, bem comum, suas damas de companhia e tudo mais. E uma delas é a Inês de Castro. Não sabe muito da vida da Inês antes dela vir para Portugal, nesse século. Ela teria nascido em Monforte de Lemos, no Reino da Galiza, em 1320 ou 1325. Ela era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, um fidalgo galego muito importante. E o Pedro e a Inês eram primos de segundo grau por parte da mãe do Dom Pedro. E logo que a Inês vai para Portugal com a Constança, Dom Pedro apaixona-se. Imediatamente. Oh, meu Deus. E apesar de ter casado com a Constança, Dom Pedro e a Inês começam a se envolver ali num romance que eles não faziam muita questão de esconder, pelo que a gente viu. Ele era meio que um romance escondido, mas não tão escondido assim, todo mundo sabia. Isso além de não ser muito bem visto, né? Porque é uma traição ali e tal. Era muito mal visto pela corte portuguesa porque eles tinham medo da influência da família Castro, que eles poderiam querer ali, né? De poder e tal. Além disso, tinha o problema deles serem primos. Depois que nasceu o primeiro filho da Constança, ela convidou a Inês a ser madrinha do bebê, o que torna a relação dos dois ainda mais complicada, porque a madrinha era considerada como se fosse parte da família, mesmo seria quase como um incesto. E o bebê, o Dom Luís, infelizmente morreu bem pouco depois do seu nascimento, uma semana ou algumas semanas depois. E a morte do bebê aumentou ainda mais a desconfiança que a corte portuguesa tinha contra a Inês. E por conta dessa reprovação e da pressão da corte portuguesa, Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro,
rei de Portugal, decide exilar a Inês para Albuquerque, que fica lá na fronteira com a Espanha. em 1344. Mas isso não impede que o casalzinho amor aqui não se corresponda frequentemente por cartas. Então eles continuavam lá, se declarando, se comunicando, se amando. Em 1345, Constança tem outro bebê de Dom Pedro, o Dom Fernando I. Pouco tempo depois do parto, a Constança falece. Diz a lenda que é por causa da tristeza, da traição do marido, do caso. Mas provavelmente foi por complicações do parto. Ela morreu bem pouco mesmo depois do parto, então provavelmente tem alguma ligação com isso. Ainda mais nessa época, tanto tempo assim atrás. Então, logo depois da morte de Constança, Dom Pedro, contra a vontade do pai, traz a Inês de volta do exílio e passa a morar com ela no mosteiro de Santa Clara, em Coimbra. Lá eles tiveram 4 filhos. O primeiro, Afonso, em 1946, morreu logo depois do parto. Mas os outros 3 sobreviveram. Eles são Beatriz, nascida em 1347. Dom João, em 1349. E Dom Diniz, em 1354. O rei, que ainda continuava com esse medo da influência da família e também com a pressão da corte portuguesa, decide que o melhor jeito de resolver a situação é matar a Inês. Então, em 7 de janeiro de 1355, o rei aproveita que Dom Pedro saiu para caçar e vai com alguns conselheiros, entre eles Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, até o mosteiro da Santa Clara, onde eles viviam, e assassinam a Inês. Eu não tenho certeza se o rei foi ou se ele mandou essa galera aí. Eu não consegui descobrir exatamente isso, mas enfim, ele estava envolvido. Diz a lenda que as lágrimas da Inês, quando estava sendo assassinada, caíram ali e deram origem à Fonte das Lágrimas, que existe hoje no mosteiro de Santa Clara, na Quinta das Lágrimas. E que o sangue dela teria deixado manchas no fundo da fonte, que são umas manchas vermelhas que são visíveis até hoje, são umas alguinhas vermelhas que crescem ali. E como a gente sabe, essas relações familiares eram ótimas, como você já tá vendo por essa história. O Dom Pedro não curte nem um pouco a ideia. Também? Né? Não, com razão. E entra em conflito com o seu próprio pai. Conflito militar mesmo, ele entra em guerra com o próprio pai. Depois de alguns meses de conflito, a rainha, mãe de Dom Pedro e esposa do Dom Afonso, a Dona Beatriz, consegue fazer com que eles selem um acordo de paz e encerrem esse conflito. Em agosto de 1355. Em 1357, Dom Afonso morre e o Dom Pedro então assume o seu lugar como rei de Portugal. Em junho de 1360, ele faz a Declaração de Cantanhede e revela para todos que ele e a Inês tinham se casado em segredo. Em 1354, lá no mosteiro. As provas dessa união são a palavra do rei, a do capelão que teria celebrado a união e de um servo de Dom Pedro, mas não existem outras provas. E então dizem que ele mandou exumar o corpo de Inês e coroar ela como rainha, fazendo que os nobres realizassem o ritual normal e beijassem a mão da Inês, que já estava morta há alguns anos. Isso é parte da lenda, da história. A gente Sim, não tem certeza se isso realmente aconteceu, mas né? Sob pena de morte. Então, se você se recusasse a fazer o ritual e beijar a mão da Inês... Os reis não estavam pra brincadeira nessa época, não. Principalmente. E o Dom Pedro realmente não queria deixar barato. Agora a gente vai falar o que aconteceu com os conselheiros do rei que foram lá responsáveis pela morte da Inês, que fizeram todo esse plano em ação. O Diogo Lopes Pacheco consegue fugir pra França e ele acaba sendo perdoado pelo rei quando ele tá pra morrer. O rei, não o Diogo. Já os outros dois... Pero Coelho e Álvaro Gonçalves são capturados e executados. Dom Pedro teria mandado arrancar o coração de um deles pelo peito e do outro pelas costas e teria assistido a execução dos dois enquanto comia um banquete, o que lhe conferiu o conome ou o apelido de Pedro I o Cruel. E ele teria ainda mandado destruir a vila do Jarmelo, de onde era o Pero Coelho. Mas há evidências que tiveram, sim, pessoas morando lá até o século XVII. Tem registro também da doação dessa vila para Afonso Sanches, que era um outro nobre ali, que além dessa vila também era responsável pelo castelo lá em Albuquerque, onde a Inês ficou exilada. Então parece que Dom Pedro queria, tira isso da minha frente, sabe? O Dom Pedro manda fazer 2 túmulos, um para Inês e um para si, no mosteiro de Alcobaça. O corpo da Inês então é transferido para esse túmulo e quando Dom Pedro morre em 1367, o corpo dele é sepultado no seu próprio túmulo. Eles ficam um de frente para o outro lá no mosteiro de Alcobaça. Então finalmente os dois puderam ficar juntos depois de toda essa
História maravilhosa. Digna de Game of Thrones, é a mistura de Romeu e Julieta com Game of Thrones, assim, sensacional. Sim. E lembrando que isso daqui é só um pequeno resumão de tudo que aconteceu. Tem muitas fontes na internet, nem tudo dá pra saber o que é verdade, o que era lenda, porque além de ser uma história antiga, tem todas essas tradições orais por trás. Tem uma romantização com o passar do tempo, né? Uma história bastante antiga já, então é difícil de saber exatamente o que aconteceu e o que foi aumentado e modificado com o passar do tempo. Essa história é bem famosa, ela está nos Lusíadas de Camões. Eu lembro que a gente chegou a ver um pouco isso na escola, no Brasil, porque a gente estuda um pouquinho de Camões. De Camões, da história de Portugal e da literatura. E é também de onde vem a expressão agora Inês é morta, exatamente dessa história toda, principalmente do fato dela ter sido rainha após a morte. Quer dizer, agora não adianta mais, agora ela já morreu. Então esse é o sentido da expressão e vem dessa história. E essa história ficou muito conhecida, é quase como se fosse o Romeu e Julieta português. É, o Romeu e Julieta português. Só que é melhor ainda porque é verdade. Sim. Ou pior, depende do seu ponto de vista. É mais triste. Sim, é bem triste, é bonito e triste. É de uma época bem complicada, porque os casamentos eram arranjados, então muitas vezes você não estava casando com alguém que você realmente queria ter um relacionamento amoroso, afetuoso. Eles nem se conheciam, sim, sim. Né? Simplesmente chegaram, se viram pela primeira vez na vida no dia do casamento. Já tinham casado antes de se ver, inclusive. E por esse apelo histórico e amoroso e bonito e trágico, muitas pessoas gostam dessa história. E ela foi retratada em muitas obras. Em muitos livros, eu dei uma pesquisada e tem muitos títulos. Geralmente focando bastante na Inês, né? Porque foi essa história injustiçada. Então tentam resgatar essa memória. Tanto numa parte mais histórica, como também romanceada. Então lógico que alguns são mais romances baseados nessa história, mas não exatamente. Acho que o mais famoso de todos é o que a gente já até falou aqui, né? Os Lusíadas do Camões, que não é só sobre essa história, mas ele cita essa história ao longo do livro. Também várias músicas foram compostas em homenagem, eu achei algumas, e todas elas chamam Inês de Castro. E também tiveram vários filmes sobre essa história, sobre a Inês. Inês de Castro, Inês de Portugal, Inês de Castro de novo, A Casa de Lava, Amor de Perdição, O Delfim, Sem Sombra de Pecados e Verde Anos. São os filmes que eu achei que são baseados nessa história. A gente já falou um pouquinho de alguns lugares que foram importantes para essa história e vamos agora retomar alguns deles e falar os lugares que você pode visitar que tem ligação com essa história e mais ou menos o que tem em cada um. Algo rápido, mas só para vocês terem uma ideia de um roteiro de Inês. Dá pra fazer um roteirinho desse romance. Começando pela cidade de Albuquerque, na Espanha, perto ali da fronteira com Portugal. O castelo de Albuquerque, também conhecido como Castillo de Luna, foi onde Inês teria morado lá no exílio. E segundo o site Fundação Inês de Castro, ela também morou nesse castelo durante a infância. Depois que a Inês também voltou cá para Portugal, ela e o Dom Pedro moraram por um tempo no Palácio de Caça em Lourinhã. Não existe mais muita coisa desse palácio, apenas sobrou lá um muro e o poço, mas a cidade tem uma rota com 16 esculturas sobre a história deles, sobre o romance deles, que você pode visitar. Também tem a antiga Quinta do Canidelo, em Vila Nova de Gaia, aqui do ladinho, onde eles também moraram um pouquinho. Hoje tem uma casa lá do século XVIII, com o terreno primitivo preservado. Tem também o mosteiro ou convento de Santa Clara, conhecido como Santa Clara a Velha, porque tem um outro mosteiro de Santa Clara, que é Santa Clara a Nova, que foi construído depois. Enfim, foi onde eles moraram até Inês ser assassinada, e foi lá que ela foi assassinada em 1355. Tem a Quinta das Lágrimas também, que a gente já comentou aqui, que é possível visitar. É um hotel 5 estrelas hoje. O hotel funciona num palácio que foi construído muito depois, em 1879. O hotel em si não tem ligação direta com a história do Pedro e da Inês. Na época do Pedro e da Inês era uma propriedade de caça, e a ligação deles com a Quinta das Lágrimas está mesmo nos jardins. Nos jardins da Quinta das Lágrimas, temos a Fonte dos Amores e a Fonte das Lágrimas, que já existiam na época deles, e onde dizem que eles se encontravam. Além das fontes, ainda tem os terraços, por onde é possível ver a cidade de Coimbra. Tem umas vistas muito bonitas. Tem o castelo de Montemor o Velho. Eu falo que todo mundo velho nessa história. Santa Clara é velho, Montemor é o velho. É que é uma história muito antiga. E foi lá onde ocorreu o julgamento da Inês. Imagino que não foi um julgamento muito justo, não, assim, né? Não foi. Foi onde aconteceu a condenação da Inês, vamos dizer dessa forma. O castelo não só foi parte dessa história, mas também ele é muito importante para a manutenção da independência de Portugal. Então, além do castelo em si, lá dentro também tem as ruínas da antiga Capela de São João,
e do Paço Senhorial. Igreja de Santa Maria de Alcáçava, construída em 1090. A Torre do Relógio da Vila, de 1877. E também belas vistas, nesse caso, para... A Planície do Mondego, que é o rio que passa ali. Outro lugar que a gente falou aqui que você pode visitar é o Mosteiro de Alcobaça. Lá estão os túmulos da Inês e do Dom Pedro, onde eles estiveram nos últimos 700 aí anos. E também a Vila do Germelo, que a gente falou aqui também na história. Que era a vila de onde supostamente era um dos assassinos da Inês e que foi destruída pelo Dom Pedro, que, pelo que você sabe, hoje não foi realmente destruída por ele, mas hoje só tem as ruínas da vila. Tem lá algumas estátuas do artista Rui Miragaia sobre a história de Pedro e Inês. A antiga Casa da Câmara, que agora funciona como um museu. 2 igrejas, a Torre do Sino e ruínas das outras construções, não tem mais nada inteiro por lá. Por ser um lugar muito alto, você tem uma vista muito boa sobre o Planalto Beirão e sobre outras cidades como a Guarda, Trancoso, Pinhel. Consegue também ver o Castelo Rodrigo e até a Espanha. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Como a Mari já disse, é só uma parte da história. A história se confunde muito com lenda e tudo mais, então espero que a gente não tenha errado nada, nem faltado muita coisa importante. Mas se teve alguma coisa que faltou, alguma outra curiosidade, alguma outra coisa, deixa aí nos comentários. E deixa também sugestões de outras passagens da história de Portugal que vocês querem que a gente faça vídeo. Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar aquele gostei, manda para aquele amigo que gosta de história, quer saber um pouco mais de Portugal, ou sobre romances, tragédias, histórias épicas. Se tem um amigo que gosta muito de Game of Thrones, ele tá triste porque o fim da série foi horrível, manda pra ele, fala que olha esse Game of Thrones de verdade aqui, ó. Muito mais legal. E se inscrevam no canal para continuar acompanhando aqui as nossas histórias, curiosidades sobre Portugal, etc. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Tchau, tchau. Né. E principalmente depois do nascimento do primeiro filme da filme? Vou parir um filme. E ele também é da Casa de Borgonha, dinastia. Eu não consigo. Dinastia. É quando você vai no almoço de domingo. É dia de dinastia. Ai, meu Deus. Ele se casou com... Caçou. Blá, blá. Blá. E Dom Diniz em 1900. E o que é que eu... Blá, blá, blá. Blá. Não?